uma vergonha. Isso é um ato ditatorial. Por isso, impeachment já ao senhor Alexandre de Moraes. E queremos que o Senado pare de se omitir. É uma vergonha que o presidente do Senado se omita diante de tantas inconstitucionalidades e ilegalidades. Nós precisamos retomar a justiça brasileira para o caminho certo. Nós já estávamos preparando uma petição, a oposição, 120 deputados, mais cerca de 30 senadores, um pedido de impeachment do senhor ministro Alexandre de Moraes. Porque há mais de 5 anos, desde que assumiu como ministro, vem atentando contra a Constituição, contra as liberdades individuais, contra o devido processo legal, conduzindo inquéritos, desde o inquérito das fake news, que está há mais de 2.000 dias abertos. Ministro do Supremo não tem que conduzir inquérito de investigação nenhuma, vão botando fatos novos, pessoas novas, numa falta de transparência, de acesso aos autos, do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição. O que falar, então, do inquérito do dia 8 de janeiro, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, sem individualização da pena, sem presunção de inocência, sem que os advogados possam acessar os autos, com penas absurdas para idosos, pessoas com comorbidades. Tivemos a morte de Clesão na cadeia, enfim, são tantos absurdos que estão sendo perpetrados sob a condução da batuta desse ministro. E nós já vínhamos há tempo denunciado esses atos ditatoriais e não democráticos, mas agora chegamos ao ponto de que a verdade está vindo à tona. E toda ditadura tem que ter um fim. Ainda mais quando a ditadura vem do judiciário, e como diria Rui Barbosa, a pior ditadura é aquela que provém do poder judiciário, sob a qual não se pode recorrer, ainda mais quando já está no mais alto grau da jurisdição, onde não se tem realmente a quem recorrer. E é isso que acontece, infelizmente, no Brasil nos dias de hoje. E ontem, então, vazaram essas conversas, onde diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de investigação e pedia ajustes em relatório. Onde já se viu um juiz investigar, um juiz catar oponentes para perseguir de modo mais político do que jurídico. Isso não é postura de juiz. E nós vemos aí todo o aparato estatal sendo usado de modo ilegal e inconstitucional para fazer uma verdadeira perseguição política aos opositores do atual governo, aos bolsonaristas. Sim, nós temos diálogos que revelam que queria perseguição aqui, por exemplo, contra o próprio filho do presidente Bolsonaro. Ele, Alexandre de Moraes, está aqui na reportagem da CNN, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. A ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. E se ele não gostava, eventualmente, desses relatórios que eram pedidos fora do horário do funcionamento da justiça, ele mandava ajustar o relatório para ficar de acordo com o que ele queria para fazer essa persecução penal. Isso não é postura de magistrado. Nós estamos numa casa política, deputado. Nós estamos numa casa onde se defendem bandeiras, onde o povo nos deu a chancela para defender bandeiras. Agora, um magistrado, segundo o Estatuto de Ética da Magistratura, ele tem que ser imparcial, ele tem que ser impessoal. A imparcialidade é um dos atributos da magistratura, a não a parcialidade de querer catar quem eu vou perseguir. Isso é uma vergonha, isso é um ato ditatorial. Por isso, impeachment já ao senhor Alexandre de Moraes, que não deveria ser ministro da Suprema Corte. Nós, deputados da oposição, vamos protocolar sim essa petição. Temos inúmeros fatos, materialidade dos fatos que incorrem na lei do impeachment e queremos que o Senado pare de se omitir. É uma vergonha que o presidente do Senado se omita diante de tantas inconstitucionalidades e ilegalidades. Nós precisamos retomar a justiça brasileira para o caminho certo. Imparcialidade, devido processo legal, duplo grau de jurisdição, finalizar esses inquéritos inconstitucionais, essa perseguição política. Um tribunal não pode ser uma casa política, tem que ser a casa da justiça, mas quando a política entra por uma porta, a justiça sai pela outra. Por isso, deputado, presidente, queria fazer essa manifestação e vamos buscar, sim, toda a reparação aos, inclusive, injustiçados do dia 8 de janeiro, por meio de um projeto de anistia, porque não podemos admitir esse tipo de postura da Casa de Justiça. Muito obrigado, presidente.